E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a estratégia que eu uso para poder manter um padrão de vida, manter as minhas contas pagas através, por intermédio do YouTube, por intermédio dos canais que eu tenho aqui no YouTube. E a estratégia é basicamente o seguinte, rapaziada. Você sabe que o YouTube, os canais de YouTube, eles possuem um RPM e um CPM diferente. Então, por exemplo, um canal de futebol vai ter um RPM diferente de um canal de finanças, por exemplo. Aqui a Seremos, por exemplo, vai ter um RPM maior do que um canal de política e por aí em diante. Então, se você trabalha com produção de conteúdo, se você trabalha só com o YouTube, se você tem tempo livre para poder trabalhar com a criação de conteúdo de forma com que isso seja a sua profissão central, se você não sai para a rua, se você não faz nada além disso, então provavelmente você precisa ter mais de um canal. E ao ter mais de um canal, você trabalha em canais diferentes, em nichos diferentes. E ao trabalhar em nichos diferentes, você precisa ter o conhecimento sobre cada um desses nichos, um pouco de conhecimento sobre cada um desses nichos. E o que acontece? Tendo em mente que o RPM é diferente para cada um dos canais, e tendo em mente também que existe sazonalidade na criação de conteúdo, já vou explicar isso mais à frente. Então, o que você precisa fazer? Se você trabalha com criação de conteúdo hoje em dia, você não pode ter apenas um canal. Você precisa estar pelo menos nos principais nichos. E quais são os principais nichos? Política, geopolítica, finanças, economia, notícias, cultura geek e por aí em diante, entendeu? Então o que você precisa? Futebol também, esqueci de futebol. Então, quando eu falo que você precisa ter mais de um canal, não necessariamente você precisa ter 10 canais, 15 canais. Quanto mais canal você tiver, melhor. Entretanto, se você tiver 3 canais bem posicionados e diversificados, isso daqui já vai te garantir uma boa fonte de renda. Todo dia 21, dia 26 vai cair um bom dinheiro no seu bolso aí, se você tiver com 3 canais pelo menos bem diversificados. Então digamos que você tem um canal de finanças, vai ter um RPM X. Digamos que você tem um canal de política, vai ter outro tipo de RPM. Digamos que você tenha um canal de futebol, vai ter outro tipo de RPM. O canal de finanças, ele sempre vai pagar mais. O canal de política, ele vai pagar ali um RPM mediano. E o canal de futebol, ele vai pagar menos. Esse é o que possui o menor RPM dentre esses daqui. Então, o que acontece? No YouTube existe sazonalidade, ou seja, existem épocas do ano em que o RPM está maior e existem épocas do ano em que o RPM está menor. Existe uma sazonalidade que afeta todos os canais, que é basicamente a sazonalidade do início do ano, que é basicamente quando as empresas têm menos dinheiro para poder investir em publicidade. E isso daí acontece basicamente depois ali do ano novo, depois do Natal, e vai até março, abril mais ou menos, entendeu? Aí depois desse tempo aí, no meio do ano ali pra frente, aí o RPM já melhora, aí tudo volta à normalidade. Aí quando chega no fim do ano, o RPM vai lá em cima, porque as empresas estão investindo em publicidade para poder vender no final do ano, Black Friday, etc. Isso daí você provavelmente já sabe. Mas só que além dessa sazonalidade que existe no YouTube de maneira geral, existe também a sazonalidade dos canais de forma individual. Ou seja, cada canal possui a sua sazonalidade, onde existe períodos em que o RPM vai estar menor e existe períodos em que o RPM vai estar maior. Entendeu? Não só RPM, mas geralmente também a quantidade de visualização que o seu canal vai receber em um certo período. Então, por exemplo, tem canal que em certo período do ano vai receber mais visualização e existe outros canais que vai receber menos.
entendeu? Então, um exemplo disso é o próprio canal de futebol. Quando as ligas não estão ativas, quando os jogadores estão de férias, quando não tem Champions League, quando não tem Premier League, quando não tem Brasileirão, então os canais de futebol eles praticamente morrem, entendeu? Porque os caras não têm notícia para poder falar, os caras não têm assunto para poder falar, porque não tem assunto, não tem nada acontecendo, tá todo mundo de férias. Então, consequentemente, aquele cara que possui somente um canal de futebol, esse mês aí ele vai se lascar, entendeu? Ele não vai ter assunto para poder falar nos vídeos, ele não vai ter conteúdo, o canal não tem hype, o assunto não tem hype. Começo do ano, por exemplo, futebol é um dos piores nichos possíveis, porque não tem hype, não tem assunto. O máximo que você pode fazer ali é rumores, especulação, mas só que mesmo assim é uma época difícil, não tem Champions League, não tem nada. Só que aí é aquele negócio de sazonalidade. Chega uma época do ano onde tem Champions League, onde tem Premier League, Copa do Mundo, Copa América, abre janela de transferência. Aí esse canal de futebol ele começa a dar visualização, aí o RPM começa a aumentar, entendeu? Então você entende que é sazonalidade o negócio, o jogo do YouTube é sazonalidade, você precisa ter estratégia para lidar com essa sazonalidade. Então uma época do ano o seu canal vai dar visualização, vai dar dinheiro. Outra época do ano o seu canal não vai dar visualização, não vai dar dinheiro, entendeu? É assim que funciona. Se você tiver apenas um canal, você precisa ser muito bem preparado financeiramente, você precisa estar muito seguro das suas finanças, para você poder saber lidar com esses períodos. Então se você tem um canal de futebol, por exemplo, você precisa estar muito bem preparado para poder lidar com os períodos em baixa, com a sazonalidade baixa do seu canal de futebol. Entendeu? Senão você quebra, senão você tem que voltar para o CLT. Entendeu? Você volta para o CLT se você não tiver um bom controle financeiro, uma boa organização financeira para poder lidar com os períodos de baixa do seu canal. Mas só que é aquilo que eu estou falando. Se você tem mais de um canal aqui no YouTube, então você meio que consegue se blindar desses períodos de baixas que os canais possuem. Então, por exemplo, o canal de futebol, você tem um canal de futebol e no começo do ano tá com pouca view, só que se você tiver um canal de finanças também, o seu canal de finanças vai estar bombando, o seu canal de negócios vai estar bombando, porque é no começo do ano que as pessoas querem falar de negócios, querem colocar projetos adiante, querem investir dinheiro, estão mais dispostas a crescer profissionalmente, mentalmente, querem se desenvolver. Então seu canal de negócios, o seu canal de finanças, ele tem um boom nesse começo do ano, entendeu? E esse boom que esse seu outro canal de finanças e negócios vai ter, ele vai cobrir a queda do seu canal de futebol. Só que da mesma forma existe também o seu canal de política, geopolítica e etc. Ano que vem já é eleição. O seu canal de política, geopolítica e etc. vai estar em alta completa, entendeu? Alta total, período de eleição. Você vai falar ali das eleições, você vai falar de candidato A, candidato B, as pessoas querem saber disso. As pessoas querem saber em quem votar, quer saber da última novidade sobre político X, político Y. O seu canal vai estar em alta, então o seu canal de política e geopolítica e etc. ele vai segurar a baixa dos outros canais. Tá rolando aí um monte de guerra aí ao redor do mundo. O seu canal de geopolítica vai segurar, porque você vai falar sobre essas guerras. E isso daqui tá em hype. Então o seu canal vai segurar a baixa do seu canal ali de finanças e etc, de futebol. O seu canal que está em hype vai segurar a baixa dos outros canais. Então você vai conseguir manter o seu padrão de vida. Você vai conseguir fazer com que continue entrando dinheiro no seu bolso. Entendeu? Então o que eu quero dizer com tudo isso aqui? Eu quero dizer que se você trabalha com produção de conteúdo e você dedica a sua vida a isso, e você tem apenas um canal,
beleza, tem apenas um canal, só que você vai precisar ter atenção com a sazonalidade do seu canal, os períodos de sazonalidade do seu canal. Você vai ter atenção também com o período de sazonalidade do YouTube de forma geral, ou seja, começo de ano, sempre período ruim para quem trabalha aqui no YouTube, produção de conteúdo. Meio do ano é um período normal e fim de ano é um período muito bom. Então você tem que estar preparado para esses períodos, o período normal, o período ruim e o período bom. E se você tem mais de um canal, que é o que eu recomendo, é o que eu faço, entendeu? É o que eu faço, além da Seremos, tem outros canais também. E o que eu faço ao ter outros canais? Basicamente, aquela diversificação, que você já conhece aí provavelmente dos investimentos. Então, quando o investimento está indo mal, o outro investimento está segurando as pontas ali, entendeu? O investimento X está indo mal, mas o investimento Y está indo bem. Então, estou conseguindo manter aqui os meus ganhos, porque esse daqui está segurando, esse daqui está pagando as minhas contas. Esse daqui está em alta, esse aqui está bom, ele está pagando minhas contas. Logo esse daqui que está ruim vai melhorar também, e aí tudo normaliza. Então, o conceito é basicamente esse. Os canais, eles também são sazonais. Existe período em que um canal vai estar em alta, existe um período em que um canal vai estar em baixa. Você precisa estar preparado tanto para o período de baixa quanto para o período de alta. E quando nós falamos do período de baixa, se você tem mais de um canal, então enquanto um canal está em baixa, por exemplo, um canal de futebol, começo de ano o canal de futebol está em baixa. Enquanto esse canal de futebol está em baixa, o outro canal ali está em alta, segurando os seus ganhos, mantendo o seu padrão de vida, entendeu? Então é basicamente esse o conceito. Se você trabalha com produção de conteúdo e dedica a sua vida a isso daqui, tenha mais de um canal, crie canais em nichos estratégicos, crie canais de forma com que quando um canal estiver em baixa, então o outro canal vai suprir os seus ganhos, entendeu? Vai manter o seu padrão de vida. E é basicamente isso daí, rapaziada. Agora a gente está voltando com tudo aí com a Seremos Ricos. Eu estava dedicando um pouco do tempo aos outros canais aqui, mas só que agora a gente vai dedicar tempo para Seremos também. E a gente vai falar sobre negócios, investimentos. Pretendo falar também sobre economia. Como você já sabe, a economia do Brasil tá daquele jeito. Então a gente vai falar também sobre economia, dinheiro, o conteúdo padrão aqui da Seremos, que você já sabe. E agora provavelmente, talvez aqui vai vir o formato de vídeo que vai vir para cá, talvez vai ser desse jeito aqui. Sem roteiro, sem edição, só eu ligando a câmera e falando, entendeu? Ligando a câmera, ligando aqui a câmera do celular e falando. Só isso. Até porque eu tô sem tempo de fazer nada mais elaborado do que isso, entendeu? Então o importante é a mensagem vai chegar e é isso daí. Alguns vídeos vão vir editados, outros vídeos não vão vir nesse estilo aqui, e assim a gente segue a vida. Fechou? Então, Felipe Henrique, se inscreve no canal, deixa o like e é isso aí. Tamo junto.